Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no primeira epístola do apóstolo João. Nós vamos começar a ler no capítulo 1, no verso 5, e vamos até o verso 6 do capítulo 2. E hoje estaremos falando sobre uma vida perfeita. E antes de qualquer coisa eu quero te fazer uma pergunta. Quem quer ter uma vida perfeita aqui, levanta a mão. Será? Será que você entende o que é uma vida perfeita? Primeira epístola do apóstolo João, nós vamos ler do capítulo 1, do verso 5 em diante, até o capítulo 2, no verso 6. E esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se o obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Senhor, nós te damos graças por todas as coisas, te louvamos pelo teu grande amor, pela tua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra nessa noite, ó Pai. Que a tua misericórdia, a tua graça seja conosco, ó Pai. Que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, ó Pai. Encha-nos do teu Espírito Santo. Fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu estou com um livro para começar a ler, que é esse aqui, ó, Uma Vida Perfeita, John MacArthur. Se você quiser esse livro, eu te falo onde você pode comprar ele. Tem só 600 páginas. No começo desse ano eu comprei 4 livros para ler no decorrer do ano. E esse aqui deveria ser o terceiro, eu deveria ter começado ele em maio, mas até agora não consegui. Quero ver se essa semana eu consigo. Lendo apenas alguns trechos dele, eu me deparei na introdução com algo que me levou a pensar. Diz assim: para os cristãos, a visão plena do Senhor Jesus é o meio supremo pelo qual somos santificados, quando somos cativados e transformados à sua imagem. Como explicou Paulo aos Coríntios, todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados em glória cada vez maior, e qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3:18. Quando eu li esse trecho da introdução, eu fiquei a pensar o que é uma vida perfeita, tá? Esse livro, ele fala, o título dele é Uma Vida Perfeita, e ele vai falar tudo o que a Bíblia revela sobre Jesus, de Gênesis a Apocalipse. E ele vai chegar à conclusão que Jesus sim viveu uma vida perfeita. E nós também precisamos viver uma vida perfeita que agrada a Deus. Gostaria de introduzir fazendo uma pergunta para você: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Para a grande maioria daqueles que se dizem cristão no mundo de hoje,
Evangelho é aquilo que eu aprendo, que se eu vir para a igreja, Deus vai satisfazer todos os meus desejos, vai me dar aquela mulher linda, maravilhosa que eu sempre sonhei em casar, aquele carro maravilhoso que eu sempre sonhei, de preferência sem trabalhar, sem fazer nada, vai me dar o melhor emprego da cidade, a melhor casa da cidade, vai resolver todos os meus problemas e curar todas as minhas enfermidades. Essa é a grande visão que a maioria daqueles que se dizem cristão no tempo de hoje tem de evangelho. Mas o que é evangelho? E o apóstolo Paulo nos responde com o evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo está explicando sobre o evangelho. Ele vai nos dizer o seguinte: não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Evangelho não tem nada a ver com a forma que nós vivemos esse mundo. Evangelho tem a ver aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Evangelho é a Bíblia que nos fala de que Adão lá no Éden juntamente com Eva peca, nós recebemos esse pecado por herança, estamos destinados ao inferno, mas Cristo vem e morre numa cruz com um sacrifício santo, único e verdadeiro, e nos dá através dele salvação. Isso é evangelho, pronto e acabou. Evangelho segundo Paulo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Meu irmão, quando falamos que evangelho fala de salvação, de perdição, de céu e de inferno, me impressiona como alguns irmãos se escandalizam com isso. Meu Deus, como fala de inferno, de céu. Meu irmão, o evangelho não é outra coisa. Eu te faço um desafio: leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e anote quantas vezes Jesus vai falar de amor, quantas vezes Jesus vai falar de inferno e quantas vezes Jesus vai falar de céu. E você vai se surpreender quando você descobrir que Jesus fala muito mais de inferno do que de céu, e a terceira coisa que ele mais vai falar é sobre amor. Jesus, pregando o seu evangelho, ele fala muito mais sobre inferno do que sobre céu, e em terceiro lugar sobre amor. Pode ler, anotar que você vai chegar a essa conclusão. Então o evangelho é a palavra de Deus que nos faz compreender que nascemos no pecado, mas através do sacrifício de Cristo somos salvos e viveremos eternamente com o Senhor lá nos céus. Então podemos resumir ou afirmar que o evangelho não tem a ver tanto com como eu vivo neste mundo, ou seja, com a casa boa que eu vou ter, com não ter problema, não ter problema de saúde, não, mas sim aonde eu passarei a minha eternidade. Evangelho, ele serve para que eu e você saibamos aonde nós passaremos a nossa eternidade, e não como viveremos nesse mundo. Amém? É interessante quando Jesus conta, não se sabe se uma parábola ou se uma história sobre Lázaro e o rico, você vai ver que Lázaro é um mendigo, e ele passa a vida inteira dependendo de alguém, mas ele tem a vida eterna. Então o evangelho não tem a ver com o que nós vivemos nesse mundo, mas sim aonde nós passaremos a nossa eternidade. Por falar em evangelho, eu preciso fazer uma consideração aqui sobre sinceridade. É muito comum ouvir os cristãos falar hoje, mas o importante é ser sincero, né, pastor? Meu irmão, aprenda o que eu vou te dizer. Essa história de o importante é ser sincero, isso vem de uma filosofia grega tremendamente demoníaca. É a filosofia que hoje domina o mundo. Se você for sincero, não importa o que você faça, desde que você seja sincero. Se te deixa feliz e se é sinceramente, não tem nenhum problema. E nós, no meio cristão, estamos adotando isso. Inclusive tem uma música dita cristã que fala isso: basta ser sincero. E não basta. Em lugar nenhum na Bíblia diz que basta ser sincero. Muito pelo contrário, quando a Bíblia fala de sinceridade, você vai ver isso muito nos Salmos, sinceridade, o coração sincero. Ela está falando de um coração contrito, de um coração que se entrega a Deus, que é muito mais do que sinceridade. Paulo é um exemplo tremendo disso. Paulo sempre serviu a Deus desde o dia do seu nascimento. Só que ele serviu em épocas diferentes, com conceitos diferentes. Ele serviu a Deus como judeu e ele serviu a Deus como cristão.
E como judeu, ele servia ao mesmo Deus que ele sempre serviu a vida toda. E quando Paulo, antes de se converter, antes de ter a visão que ele teve de Cristo, ele recebe do Sinédrio uma carta para caçar e matar os cristãos. Ele estava sendo sincero, e ele estava fazendo aquilo que ele entendia que era a obra de Deus, e ele era sincero, e o que ele estava fazendo não era nada bom. Se você andar e você for conversar com alguém na cadeia, talvez que matou alguém, ele vai ser sincero para você, dizer: sinceramente, eu acredito que eu não estava errado. Eu conheço maridos que bateram na esposa, aleijaram, danificaram as feições físicas, e se você falar para ele sinceramente, ele acha que ele não teve culpa, que a culpada foi a esposa. Então nós temos que tomar cuidado quando misturamos evangelho com essa sinceridade. Salmo 51, verso 17, o salmista, e esta é a confissão de Davi após Natã ir até ele confessar o seu pecado. Davi vai dizer o seguinte: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Não é sinceridade, é um coração contrito, é um coração quebrantado, é um espírito quebrantado que agrada ao Senhor. Então cuidado, meu irmão, quando nós dizemos o seguinte: mas eu faço isso, mas eu sou sincero. Eu não faço isso que está na Bíblia, mas eu não faço com sinceridade. Uma vez, numa reunião com alguns obreiros, eu ouvi alguém dizendo assim: pastor, mas eu não faço isso, mas eu não faço porque Deus sabe que eu sou sincero, que eu não concordo com isso. Eu vou falar o que é. A pessoa estava falando sobre dízimo, e era obreiro, tá? E a pessoa diz: não, eu não dizimo porque eu acho que é errado dizimar, mas Deus sabe meu coração, sabe que eu sou sincero nisso. É sincero e estava fazendo algo errado. De sinceridade, meu irmão, vai estar cheio o inferno depois que Cristo voltar, infelizmente. Mas não é sobre esse assunto. Eu precisaria falar sobre essa questão de sinceridade, porque tem muita gente confundindo isso com evangelho. Isso não é evangelho, amém? Vamos lá. Primeira coisa, o que é uma vida perfeita? Primeiro, a santidade. Lá vem o pastor falando de novo de santidade. Enquanto eu estiver aqui, meu irmão, você vai ouvir falar de santidade, de salvação, de arrependimento, de céu e de inferno, amém? Eita, a maioria não gostou não, amém, irmãos? Capítulo 1, texto que nós lemos, do verso 5 ao verso 7, João vai dizer o seguinte. Mantenham suas Bíblias abertas no texto que nós lemos, tá, irmãos? Então nós vamos ler primeiro a João, capítulo 1, versos 5 a 7, e vamos dar continuidade. É sempre bom você manter sua Bíblia aberta, porque pode ser que eu fale uma besteira aqui, uma heresia, fale algo errado que não está na Bíblia, e você com a Bíblia aberta, você pode levantar a mão e falar: pastor, não é assim que está escrito, não é isso que está escrito, tá? Então sempre mantenham suas Bíblias abertas. 1 João 1, 5 a 7, e esta é a mensagem que dele ouvimos e a transmitimos a vocês: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Santidade é um assunto que é tabu em muitos lugares, que crentes não gostam de falar, talvez pela ideia errônea de santidade, de achar que ser santo é uma pessoa que não comete pecado, que é muito boa, que não comete erro nenhum. E a ideia de santidade na Bíblia não tem a ver com isso. A ideia de santidade na Bíblia é viver uma vida separada para Deus, uma vida onde eu caminho e onde cada dia eu não quero cometer mais os mesmos pecados que eu cometi no dia anterior. É uma vida onde eu acordo de manhã e ao fazer a minha oração eu digo: Senhor, ontem eu cometi esses pecados, mas hoje, ou a partir de hoje, em nome de Jesus, eu não os quero cometer mais. É uma vida que olha para si, analisa, vê os seus pecados e se arrepende e pede perdão: Senhor, me perdoe, eu não quero fazer isso novamente. Isso é uma vida que a Bíblia vai chamar de santa, separada para Deus.
É aquele que vai num lugar, mas ele sabe que aquele lugar não agrada a Deus, que o que ele vai ver ou ouvir ali não é algo que lhe edifica, e ele fala: Senhor, eu prefiro não estar nesse lugar, porque o meu ouvido não foi feito para ouvir o que eu vou ouvir aqui. É impressionante como alguns cristãos preferem estar entre ímpios, ouvindo piadas sujas, palavrões, fofoca ou qualquer coisa, do que estar na igreja louvando a Deus, do que estar ouvindo um louvor a Deus, do que estar sentado lendo a palavra de Deus, orando. Escolhas erradas, que não nos levam à santidade. E vai se misturando, uma hora ele não consegue mais enxergar a linha que separa uma vida santa de uma vida não santa. A palavra de Deus, e o que João está nos ensinando aqui, é que se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Para que eu viva uma vida perfeita na presença de Deus, e quando eu disse sobre vida perfeita, não é vida perfeita nesse mundo. Se eu quero verdadeiramente ter uma vida perfeita, eu preciso buscar a santidade na minha vida a cada dia, santidade no meu coração a cada dia, santidade no meu lar a cada dia, e aonde eu estiver, eu preciso buscar a santidade. A pastora, que o senhor não conhece a minha casa, eu sou o único convertido. Seja santo na sua casa, seja santo, independente de como as outras pessoas vivam. O senhor não sabe como é que é meu trabalho, realmente eu não sei, mas seja santo aonde você trabalha. O senhor não sabe como é que é lá na faculdade, não sei, mas seja santo na faculdade, seja separado. Ah, mas se eu falar vão zombar de mim, se eu falar, e que problema há? Se você nunca leu, Jesus, quando ele começa o seu sermão do monte, nós falamos sobre isso na pandemia, ele vai dizer que bem-aventurado quando formos insultados, quando formos apedrejados, eu estou parafraseando, quando formos caluniados, quando formos chacotas, por amor do seu nome. E ele vai terminar: porque grande é o vosso galardão lá nos céus. Ou você acha que os cristãos do passado não enfrentaram nada, nunca foram caluniados, nunca foram chacota do povo? Foram, meu irmão. Profetas foram isso. Quando você lê a história de Jeremias, e Jeremias, ele é de longe um dos profetas que mais sofre. Jeremias, ele vai dizer em suas lamentações, que enquanto ele andava na cidade, as crianças faziam músicas, cantando a miséria da vida de Jeremias. As crianças andavam, sabe, viu criancinha quando ela começa a cantar música para tirar onda com alguém, né? Como é que é? Rita Pereira, lá, né? E aí vai, eu não vou cantar a música, né? Já viu? Então, as crianças faziam isso quando viam Jeremias, e ele continua o seu ministério. Eu não posso ter vergonha de ter uma vida santa, porque alguém, eu vou usar um termo nosso, vai mangar de mim. Se eu tenho vergonha do Evangelho, se eu acho que eu não posso, não devo sofrer nada pelo Evangelho, então aquilo que eu estou vivendo não é Evangelho. Evangelho me cobra viver uma vida santa. Verso 7: se porém andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Deus é santo, e para termos comunhão com Ele, precisamos ser santos, e o sangue de Jesus providencia esta santidade para nós. E o que a Bíblia vai dizer sobre santidade? 1 Pedro capítulo 1, versos 15 a 16, está ali no texto, você não precisa abrir se não quiser, mas mantenha João aberto, está ali no telão. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Pedro vai nos reafirmar a vida de santidade, dizendo: sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Tem muito crente que é santo na igreja. Na igreja ele é o padrão de santidade, mas lá fora o diabo perde para ele. E eu conheço alguns assim, que quando estão aqui dentro,
Quando estão entre os irmãos, aí ele, sabe, veste uma capa de santidade, linda, maravilhosa, muda até o tom da voz para falar aleluia, oh irmão querido, né? Mas lá fora, Deus me livre de topar com ele. Santidade, meu irmão, segundo o que Pedro está nos dizendo, é em tudo o que fizermos. É enquanto a Nanda trabalha, enquanto o Oswaldo trabalha, enquanto o Diego estuda, enquanto a Rita toma conta da casa, enquanto a Cida dá consultoria, enquanto fizermos qualquer coisa nas nossas vidas, nós precisamos ser santos em tudo aquilo que fizermos. E Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer sobre nós como Deus nos chamou. Porque Deus nos escolheu. Talvez a sua versão esteja predestinou, ou tem um outro termo que eu não vou lembrar agora em outra versão. Deus escolheu, predestinou, tem um outro termo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Como foi que Deus nos escolheu? Em Cristo, aonde antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Precisamos, se queremos ter uma vida perfeita, ter uma vida de santidade. Aleluia. Segundo, precisamos entender que somos pecadores. Continuamos em 1 João, a partir do verso 8 agora, até o verso 10. João 1, 8 a 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Da mesma forma que a palavra de Deus nos chama a viver uma vida santa, nós precisamos ter algo na nossa mente constantemente: somos pecadores. Somos pecadores. Enquanto vivermos nessa terra, somos pecadores. Por mais santo que eu seja, por mais que eu me envolva com as coisas de Deus, por mais que eu busque me separar do mundo, a minha natureza e a sua natureza é uma natureza pecaminosa e sempre será uma natureza pecaminosa. Martinho Lutero, uma das primeiras coisas que ele vai escrever na sua vida, quando ele está escrevendo a sua autobiografia, ele vai dizer o seguinte: que quando ele se batizou, ele entendeu que o velho homem morreu, e ele pensou que a partir dali ele teria uma vida livre de tentações, de qualquer outra coisa. E ele vai dizer o seguinte: quando ele se batizou, o velho homem morreu, mas qual foi a sua surpresa em descobrir que o infeliz sabia nadar? De vez em quando ele vem à tona, de vez em quando ele nos cutuca, de vez em quando ele se levanta com toda a sua fúria que parecia que estava adormecida, e vem, e o inimigo aproveita esse momento com a tentação, e a gente descobre que a gente não é tão santo quanto a gente queria, ou como a gente deve ser. Continuamos santos, separados para Deus, mas ainda somos pecadores. E o grande problema, irmãos, é quando alguns acreditam que já não são mais pecadores. Tem louvores que nós cantamos aqui magníficos, e muitos deles foram compostos e escritos pela Comunidade da Graça. Na década de 80 começou a onda da comunidade, e nós tínhamos Comunidade da Graça no Belém, em São Paulo, no Rio, em Goiânia, em vários lugares. Comunidade da Graça foi uma igreja que eu quase fui para lá quando eu era adolescente. Mas a Comunidade da Graça cometeu um erro tremendo no seu início. Eles, baseado na Epístola de João, quando João diz assim: filhinhos, aquele que é nascido de novo não peca, não anda em pecado. Eles diziam o seguinte: olha, cristão não peca, cristão está livre do pecado, então ele não tem mais que pedir perdão. Mais tarde, graças a Deus, eles entenderam que isso era um erro, eles pediram perdão e aboliram essa doutrina do meio deles. Mas ainda hoje tem cristãos que acham que é assim. Eu já ouvi muitas vezes cristãos dizerem para mim: não, pastor, mas eu não peco não, no máximo é um pecadinho desse tamaninho, como se pecado tivesse tamanho. Não, eu não peco não.
Sabe, quem peca é o Romildo. O Romildo peca muito, eu já vi ele fazendo isso, aquilo. Romildo peca um monte. O Leone também peca um monte, mas eu não, pastor, eu não peco não, dificilmente eu cometo um pecado. Um dos homens que eu mais admirei nessa terra foi o doutor Russell Shedd. Russell Shedd tive a honra de ser aluno dele, não sei se aprendi muito, mas tive a honra de ser aluno dele, e convivi com ele algumas vezes. E um dia, a filha dele disse algo para um amigo meu, que eu olhei e falei, olha, ela é filha do Dr. Shedd, mas ela ainda não entendeu o pecado. Que ela disse o seguinte para um amigo meu, que nunca havia visto o pai dela pecar. Eu falei, impossível, eu amo o Dr. Shedd, é um exemplo para mim, mas ninguém vive nesse mundo sem pecado. Eu acho que ela ainda não entendeu, ela é filha dele e tal, mas assim, eu acho que ela não entendeu. Tem cristão que ainda não entendeu, meu irmão. Tem cristão que ainda acha que pecado é só matar, roubar, estrupar, olhar para a mulher dos outros, que mais? Ver site pornô e coisas aí vai. Acha que pecado é só pecado moral, e tudo isso que eu falei é pecado e são pecados morais. Mas quando eu vejo o meu irmão passando necessidade e eu posso suprir, eu não supro, a Bíblia diz que também é pecado. Quando eu sei que a Nanda está com um problema e eu posso ir devorar por ela e eu não oro por ela, isso também é pecado, porque eu não amei o meu irmão ou o meu próximo como a mim mesmo. E nós achamos que pecado é apenas pecados morais. E tem muitos cristãos que não entenderam ainda que são pecadores, que até entenderam que Cristo morreu na cruz, que o sangue foi aspergido, que através do sangue de Cristo ele tem acesso a Deus, mas acham que a partir daí o pecado não existe mais na sua vida. Meu irmão, como diz a Rita, lê do engano isso. Somos pecadores, e se eu quero viver uma vida perfeita, eu preciso entender que eu sou pecador, e como pecador eu tenho que cercar a minha vida todos os dias, para que eu não caia em tentação, que eu não caia. É assim que Jesus nos ensina a orar lá em Mateus, que não venhamos cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando Jesus ensina aquilo que nós chamamos de oração do Pai Nosso, eu preciso cercar a minha vida, eu preciso em todo momento cuidar aonde eu ando. Por isso Paulo vai dizer que nós devemos nos afastar ou correr de toda a aparência do mal. Nós devemos evitar até aquilo que aparenta ser mal. Sabe por quê? Porque nos leva à tentação. E se a minha vida não estiver fundamentado na palavra de Deus, na oração, no sangue de Cristo, meu irmão, eu caio. E não tem forte não. Não tem. A Bíblia vai nos falar sobre a vida de Moisés. Moisés, segundo a Bíblia, é o homem mais manso que existiu na terra. É o que a Bíblia diz, que é o homem mais manso que já existiu. Eu fico imaginando a paciência de Moisés. Devia ser parecido com a Nanda, né, Nanda? Não era não, né? Se juntar toda a paciência do mundo, não chegava perto de Moisés. Sabe qual é o pecado de Moisés que leva Moisés a não entrar na terra prometida? Quando Deus diz para ele o seguinte: olha, vai lá, fala a pedra, fala a rocha, que ela vai verter água e o povo vai beber. E ele chega, grita, fala ao povo e bate. A hora que falta mansidão para o homem mais manso do mundo, quando ele bobeia, ele não vigia. Lembra aquela frase que a gente falava antigamente: vigia, crente, ele cai. Salomão é o homem o quê? Mais sábio, né? A Bíblia diz que nunca houve nem haverá homem tão sábio como Salomão depois dele. Ele começa Provérbios com uma frase magnífica. Quem lembra o que está em Provérbios 1:1? O princípio, temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Olha o que Salomão vai dizer: o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O homem mais sábio do mundo falando para mim e para o Tiago qual é o princípio da sabedoria: temor do Senhor. E qual é o pecado de Salomão?
quando mais tarde, por motivos políticos, ele começa a casar com mulheres de todo lugar, e Salomão chega a ter 700 mulheres e 300 concubinas, mas mais do que isso, ele traz os deuses dela para dentro da casa dele, permite que elas façam altares dentro do palácio e adorem ao seu Deus. Ele não adora, mas elas adoram. Seria o mesmo que você ou eu, meu irmão, tivéssemos assim um parente ou alguns parentes assim que lá mexe com macumba e fosse morar na sua casa, só vou fazer aqui um altar para Iemanjá, um aqui para o Exu, outro aqui para não sei o que, e você fala assim, legal, pode fazer, tá joia. Salomão perde o temor do Senhor. O homem mais sábio do mundo perde o princípio da sabedoria. Sabe por quê? Porque nos tornamos autoconfiantes. Quando nós não entendemos que somos pecadores e não reconhecemos que somos pecadores, nós ficamos autoconfiantes, e é nesse momento que a gente cai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora presta atenção o que ele vai dizer no verso 10: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Você já parou para pensar nisso? Quando eu acho que o meu pecado não é pecado, a Bíblia diz que eu estou fazendo de Deus um mentiroso. E a própria palavra de Deus vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é santo, meu irmão. Mas quando nós achamos, ou falamos, não, isso não é pecado, eu não pequei, eu estou fazendo de Deus um mentiroso. Terceiro, precisamos viver uma vida santa. Vivendo uma vida santa, sabemos que somos pecadores, e tendo a consciência de que somos pecadores, precisamos ter a consciência que Jesus é quem nos justifica. Capítulo 2, 1 João 2, 1 a 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. João está dizendo, eu não quero que vocês pequem. Se porém alguém pecar, é o meu caso, todos os dias, temos um intercessor junto ao Pai, Cristo Jesus o justo. Ele é a propiciação. Ele é aquele que foi aspergido, que pagou o preço pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem, sabendo que eu preciso viver uma vida santa, e que eu sou um pecador. Eu preciso entender que quando eu peco, eu tenho que sair da igreja, sair da presença de Deus e nunca mais voltar, não é isso? É isso que a Bíblia ensina para nós? Não? O que é? Tenho que me arrepender. Eu tenho que me arrepender. Eu fico impressionado com muitas igrejas, quando alguém comete algum pecado, a primeira coisa que faz é botar para fora, como se a pessoa lá fora fosse se converter, fosse se arrepender. Eu preciso de amor, eu preciso entender o perdão. O que eu entendo quando eu sou pecador e vivo uma vida santa buscando a Deus, é entender que o momento em que eu peco, isso faz parte da minha natureza, não viver em pecado, mas cometer pecados. Eu preciso me arrepender e entender que eu tenho um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Tem gente que acha que ser santo, não beber, não fumar, não usar calça comprida, não olhar pornografia, não ouvir música do mundo, não, sei lá, qualquer outra coisa, não jogar bola, não participar de eleição e qualquer outra coisa. Aí ele acha que se ele fizer tudo isso, quando ele cometer algum pecado, ele vai poder usar isso para se justificar diante de Deus. Eu pequei, Deus, mas já tem 1 ano que eu estou me santificando. Eu vi isso a minha adolescência inteira na igreja, e culto de ceia era uma miséria por causa disso. Miséria. Por quê?
Porque o camarada vinha diante da igreja, na minha época, na minha infância, ainda tinha esse hábito, quando o dia da ceia, glória a Deus por não ter mais isso hoje, a pessoa vinha na frente, pegava o microfone e falava: irmãos, nesse mês eu pequei. E ele confessava os pecados dele diante da igreja. Ceia, na minha adolescência, era reservado somente para a igreja, tá? Justamente por causa disso. E eu vi muita gente dizer o seguinte: irmão, nessa semana eu olhei para a mulher do vizinho. A mulher do vizinho estava lá, passou com a minissaia, eu dei uma olhada. Mas eu estou feliz, irmão, porque durante o resto do mês eu me santifiquei o mês todo, como se a santificação dele durante o mês fosse pagar os seus pecados. Meu irmão, entenda algo, nós pecamos, e a nossa santificação não tem nada a ver com perdão de pecado. A única coisa que a nossa salvação está ligada a perdão de pecado é que somos santos porque Cristo já perdoou os nossos pecados. Mas a gente precisa entender que quando pecamos, erramos, e todos nós estamos sujeitos a isso, nós temos um intercessor diante de Deus, que é Cristo Jesus, o justo. É Ele que é justo, não somos nós, aleluia. É assim, mais ou menos assim, meu irmão. Você peca, você reconhece o seu pecado, vamos lá, pedimos perdão a Deus, e quando pedimos perdão a Deus, é como se Cristo se colocasse entre nós e Deus e falasse: Senhor, eu morri por Ele na cruz, o meu sangue já foi aspergido sobre a vida dele, e Deus não olha mais para o meu pecado, para o seu pecado, para a minha vida, para a sua vida, mas Ele olha para a justiça de Cristo, para Cristo justo, e o perdão de Deus é derramado sobre nós. Para que eu viva uma vida perfeita, meu irmão, eu preciso entender que o perdão do meu pecado está ligado a Cristo Jesus e somente a Ele. Eu vou te dar uma má notícia nessa noite: tempo não perdoa pecado. Tempo não perdoa pecado. Tem gente que acha que tempo perdoa pecado. A única coisa que o tempo faz é fazer você ficar mais velho, sentir mais dor e esquecer que você pecou, mas o pecado continua lá. Por isso, Paulo e a Bíblia vai nos ensinar que a nossa oração constantemente deve ser: Deus, sonda o meu coração, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Davi ora assim, o salmista ora assim: Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. É o salmista dizendo: Senhor, me leve ao arrependimento. Se tem algum pecado que você ainda lembra e que não foi confessado, meu irmão, em nome de Jesus, confesse isso. Não interessa que pecado seja, Deus, Cristo Jesus, através do seu sacrifício e do seu sangue, pode nos perdoar de todo pecado. Eu vivo uma vida perfeita quando eu entendo que sou pecador. Sim, sou pecador, mas eu tenho um Cristo, um Jesus que me perdoa de todo o pecado. Verso 2, Ele é a apropriação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação. Ele é quem derramou o seu sangue. Ele é o Cordeiro imaculado, o sacrifício perfeito, único e verdadeiro, feito a Deus, para que o meu e o seu pecado fosse perdoado. Uma vida perfeita, ela caminha pelo caminho de ter a consciência de que é Jesus quem nos justifica. Não é eu ser santo, e eu preciso ser santo, mas eu preciso saber que isso não vai me justificar diante de Deus. Eu sou santo porque o Deus que eu sirvo, que me salvou, é santo, unicamente, exclusivamente por isso. Quarto e último, e não, nem por isso menos importante, versos 3 a verso 6 do capítulo 2 de 1 João. Precisamos viver de forma obediente. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. É muito fácil dizer que sou cristão.
É muito fácil vir à igreja uma vez por semana ou 2 vezes por semana. É muito fácil dizimar, ofertar, trazer cesta básica, participar do sopão. Tudo isso é fácil, muito fácil. É a coisa mais fácil que existe, meu irmão. Mas isso não é o que vai dizer que eu e você somos cristãos genuínos diante de Deus. O que vai dizer que se você é um cristão genuíno de Deus é se você obedece os mandamentos, a palavra de Deus. Isso é que vai nos dizer quem somos. Porque tem muita gente que é um excelente batista. Nós temos batistas aí magníficos, que fazem inveja a qualquer um de nós, inclusive a mim, pela forma como ele vive a sua vida batista. Mas isso é religiosidade dentro da igreja, porque quando está lá fora, que tem que obedecer a palavra, não obedece. É corrupto, mas a Bíblia diz que eu não posso ser corrupto, mas eu não estou dentro da igreja. E ainda tem aquele que diz, não, eu vou me corromper, vou ganhar um pouquinho mais, ainda vou dizimar e abençoar a igreja. É corrupto, é mentiroso, faz falcatrua para ganhar alguma coisa a mais, e sabe que tudo isso é contra os mandamentos de Deus. Aí entra aquela famigerada palavra, eu estou assim, mas é porque eu sei que eu estou pecador, mas o importante é que eu tenho um coração sincero. Já vi muito disso. Não te interessa, eu estou aqui, dei um calote no Romildo aí de 10 mil reais, não vou pagar, não quero pagar, peguei emprestado sabendo que eu não podia pagar, que eu não vou pagar, sabia que era errado, que era pecado, mas o importante é que eu tenho um coração sincero, Romildo. Eu fiz isso sinceramente, sabendo que eu não ia te pagar. Fui sincero assim, tremendamente. Compro algo que eu sei que eu não tenho condição de pagar, sei que não dá, que não cabe no orçamento, mas eu vou lá, assino um papel dizendo que eu vou pagar. Já comecei mentindo que a minha palavra não é sim, sim, não, não. Sei que eu não vou conseguir pagar, mas eu sou sincero, eu vou tentar. Meu irmão, eu preciso seguir ou obedecer os mandamentos de Cristo. Eu preciso ter conhecimento, e eu até já cheguei a pensar que muito crente não lê a Bíblia para poder não saber o que é, e fingir que não sabe e continuar pecando contra a palavra de Deus. Eu já cheguei até essa conclusão, que eu sei que não justifica, porque o Espírito Santo de Deus faz nos entender que estamos em pecado. Eu preciso aprender a viver uma vida de obediência. Ele vai dizer que aquele que diz eu conheço, aquele que diz, eu vou parafrasear ele aqui, aquele que diz eu sou cristão, eu sou um servo de Deus, eu sou um batista, eu sou uma pessoa sincera diante de Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, é o que? É mentiroso. Ele não é cristão, ele não é batista, ele não é sincero, ele não é nada. Ele é um pecador destinado ao inferno, que se não se converter vai terminar a sua eternidade no inferno. Evangelho, meu irmão, viver vida perfeita é viver uma vida na presença de Deus, buscando cada dia mais ter uma vida agradável a Deus, mesmo que eu não consiga, mesmo que eu caia aqui, mesmo que eu ache que sinceridade é importante, mas eu continuo caminhando dia após dia buscando o Senhor, que o Teu Espírito Santo me encha para que eu tenha uma vida na Tua presença, uma vida perfeita, como assim foi a vida de Cristo Jesus. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele, em Cristo. Eu só posso ter certeza que eu estou em Cristo se a balança para medir a minha vida for: estou obedecendo a palavra de Deus, estou sendo fiel à palavra de Deus. E não é fiel naquilo que você quer não, meu irmão, não é fiel naquilo que você acha que você tem que ser fiel, não, é ser fiel àquilo que a palavra de Deus diz. Porque nós também pegamos coisas que nos interessam e somos fiéis àquilo que nos interessa. Você quer ver uma coisa que eu sou muito fiel? Que a minha mulher tem que ser submissa a mim. Eu sou fiel a isso da Bíblia, porque me interessa que ela seja submissa a mim. É interessante. Você sabe uma coisa
que a Rita é muito fiel à Bíblia, que o marido deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Ela tem uma fidelidade a esse texto magnífico, sabe por quê? Porque interessa para ela. Nós pegamos textos que nos interessam, e aí a ele nós somos sinceros, nós somos fiéis. Sinceridade já entrou até aqui, nós somos fiéis. Não, eu sou fiel, isso aqui eu sou. É igual aquele irmão que falou para mim que ele não dizimava porque ele achava que era errado, né? Então ele esqueceu, ele não vai viver aquela parte, porque aquela parte não interessa para ele, não interessa, que não. Me interessa aquela parte que diz que Deus vai me abençoar, que eu sou a menina dos olhos de Deus, aquela parte que Jesus diz que estará comigo todos os dias até a consumação do século, e isso interessa. Mas obedecer o que tem que ser obedecido não interessa, a gente faz isso. E o que João está nos dizendo? Que se eu digo que o conheço, mas não obedeço os seus mandamentos, eu sou o quê? Mentiroso, e a verdade não está em nós. Verso 6, para finalizar: e aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. É o que esse livro diz, uma vida perfeita. Cristo andou assim, eu preciso andar como Cristo andou. A minha vida precisa ser uma vida de cristão. A primeira vez que os apóstolos, os discípulos foram chamados de cristão foi em Antioquia, se eu não estou enganado. E a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Eu e você precisamos ser cristãos nesse sentido. Pequeno Cristo, uma réplica de Cristo. Preciso viver uma vida perfeita. Concluímos então que não há como dizer que eu sou cristão ou evangélico se eu não vivo uma vida santa. Preciso viver uma vida santa. Eu preciso viver uma vida santa. Você precisa viver uma vida santa. Se eu não reconheço que sou pecador, eu preciso reconhecer o quão pecador eu sou. Se eu não reconhecer que é Jesus quem me justifica, não é a minha santidade que me santifica, é Cristo Jesus. E se eu não vivo de uma forma obediente à palavra de Deus, apenas boa vontade e sinceridade não basta. Eu preciso viver uma vida perfeita, como Cristo viveu uma vida perfeita. Que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração, meu irmão e minha irmã, e que Ele nos leve verdadeiramente a viver uma vida perfeita que agrada ao Senhor. E saiba que perfeição nesse sentido não é perfeição no sentido de não errar, é perfeição de lutar todos os dias para que eu não venha a errar. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Quem vai dar os avisos? Yasmin. Graça e paz. Olha eu aqui de novo. Avisos da semana. Terça-feira vai ter o projeto Transporte CIB às 3 horas. Quarta-feira, culto de oração e doutrina às 7h30. Sexta-feira, oração das 6h30 às 7h. E logo após os encontros das mulheres. Domingo é BD às 9 horas e culto de adoração e louvor às 6. E lembre de trazer os alimentos para a cesta básica. Obrigado, Yasmin. Deus abençoe. Quero agradecer Lindinalva, Arinalda, que Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por todas as coisas. Te pedimos a tua bênção sobre nós, ó Pai. Que verdadeiramente venhamos a viver aquilo que a tua palavra nos ensinou nessa noite, Senhor. Que venhamos a ter uma vida santa na tua presença. Que venhamos a entender que somos pecadores. Que entendamos que é o Senhor quem nos justifica. E que verdadeiramente, Senhor, possamos viver na tua presença, Senhor, obedecendo a tua palavra em tudo aquilo que ela nos ensina. Leva-nos agora na tua paz, dai-nos uma semana abençoada.
Abençoa todo o teu povo que aqui está, abençoando o lar, a casa de cada um aqui está, Senhor. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. A igreja diz amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.